Deus, nós somos gratos ao Senhor porque nós estamos juntos. Nós te louvamos porque o Senhor nos permite que nosso espírito, alma e corpo se alinhem com o teu espírito, para que possamos ouvir da tua palavra, ouvir do teu espírito aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por mais uma vez essa oportunidade que nós estamos tendo de te ouvir, de ministrar, de receber, de compartilhar daquilo que o Senhor tem para o teu povo, para a tua igreja, para os teus, para aqueles que o Senhor preparou. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que fala lá no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel. É uma passagem que até que ela é conhecida. Nós vamos falar um pouquinho sobre Davi, sobre a vida de Davi, um trecho da vida de Davi. Esse trecho que nós vamos compartilhar hoje é uma situação que aconteceu com Davi, após ele ter enfrentado Golias, ter vencido Golias, ter conseguido aquela vitória naquela batalha para o povo de Israel. E depois que isso acontece, que Davi obtém aquela vitória, o rei Saul, que até então continuava como rei, Saul, ele fica enciumado, com raiva, com inveja, com ira contra a vida de Davi. E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso hoje. E eu quero convidar você a ler comigo. Se você quiser abrir sua Bíblia, quiser abrir seu aplicativo, ou apenas quiser ouvir, eu estou te convidando agora você a participar agora da porção que está em 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, a partir do verso 1. Olha o que está escrito: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Opa, glória a Deus. Nós estamos vendo esse contexto aqui. Davi, ele começa a fugir do rei Saul, porque ele sofre uma ameaça. Saul tentou matá-lo antes desse trecho aqui. Saul tentou matá-lo, e ele começa a fugir, e ele começa a procurar refúgio em alguns lugares e com algumas pessoas, alguns sacerdotes, o rei, e ele não encontra uma situação específica ali que ele se sentiu seguro. E a Bíblia diz que aqui, no capítulo 22, começa dizendo que Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Ele se refugia ali. E a primeira coisa que eu quero aqui tratar aqui, nesse contexto, que essa palavra aqui, se refugiar na caverna de Adulão, é um pouco diferente de uma questão que às vezes nós podemos pensar aqui, que na verdade Davi estava simplesmente fugindo, era um lugar de fuga, era um lugar de esconderijo porque eu estou com medo. Não era simplesmente isso. É evidente que o contexto de Davi não estava seguro, não estava tranquilo. Davi não estava numa situação segura. Mas Davi aqui, ele não estava numa situação no qual simplesmente ele estava fugindo de medo. Como aconteceu certa vez com Elias, que a Bíblia diz que Elias foge para uma caverna porque ele estava com medo de Jezabel. E aí Deus aparece para ele e pergunta: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Aí ele falou: não, você não sabe o que está acontecendo, só faltou ele falar isso para Deus. Mataram todos os profetas, só eu sobrei. Então eu estou fugindo aqui, estou nessa caverninha aqui para que não acabe com todos os seus profetas. Essa foi a linguagem que na verdade Elias utilizou. E Deus pergunta: o que você está fazendo aí? Esse não é o contexto exato de Davi. Esse lugar aqui que Davi se refugia não era um lugar simplesmente do medo, do não sei o que eu vou fazer. Na verdade, nesse lugar aqui, na caverna de Adulão, que tem uma alegoria toda aqui, tem uma figura de linguagem, tem uma linguagem de Deus que Ele está tratando conosco aqui, né, nesses tempos, com o povo dEle, com a igreja dEle. Esse lugar aqui, caverna de Adulão, tinha um propósito também aqui que Deus acabou tratando com Davi.
Quando a gente vai ler o livro de Miqueias, lá em Miqueias capítulo 1, no verso 15, que diz assim: enviarei ainda quem tomará posse de vocês, moradores de Maressa, a glória de Israel chegará até Adulão. Aqui, o profeta Miqueias aqui está falando, é uma linguagem profética, que ele está tratando aqui sobre aquilo que aconteceu com Davi, nesse texto que nós lemos aqui, de 1 Samuel 22, aqui, quando Davi vai para essa caverna. Essa profecia aqui de Miqueias está inserida num contexto de lamentação, de uma situação complicada que o povo estava vivendo, o povo de Israel. E aqui o profeta, guiado por Deus, eu creio nisso, ele chama a atenção, ele é inspirado para falar sobre aquela questão, sobre Davi, falando sobre aquela questão da caverna de Adulão, porque ele está dizendo que da mesma forma como Davi se refugiou ali na caverna de Adulão, os líderes de Israel também aconteceria com eles. Por isso que essa figura de linguagem que é a glória de Israel, que está falando aqui nesse texto aqui de Miqueias, capítulo 1, verso 5, está tratando sobre os líderes de Israel daquela época. E ele está dizendo assim: vocês vão acabar acontecendo como, é uma figura de linguagem, como aconteceu com Davi, vocês vão acabar acontecendo com vocês também. É uma profecia, é uma palavra profética, é uma linguagem profética, é uma linguagem do reino, é uma linguagem de Deus. Deus usa esse tipo de linguagem para falar sobre as coisas dele. Davi, ele já tinha tentado se refugiar em outros lugares, mas em nenhum lugar ele encontrou efetivamente o refúgio. E às vezes, nós, quando estamos sendo afrontados, e afrontados aqui, eu não estou falando sobre afrontas do dia a dia, afrontas do cotidiano, afrontas das questões naturais, não, eu estou falando sobre afrontas que você recebe por você estar se posicionando com Deus. Porque todas as vezes que você efetivamente se posicionar com Deus, você vai receber uma afronta. O inimigo vai te afrontar. E aqui o inimigo, leia-se Satanás, sim, mas às vezes não é uma situação simplesmente espiritual, que você vai se deparar com uma moléstia, com uma doença, com uma perda, não é necessariamente vai ser assim, não que essas coisas não possam vir a acontecer, de repente pode até vir, mas não é questão disso não, a questão aqui é que você será afrontado, porque você na verdade se posicionou, e quando todas as vezes que nós nos posicionamos em Deus, o sistema contrário, o sistema maligno, o sistema de Satanás, o sistema religioso se coloca contra você. A Bíblia diz que quando Davi volta daquela batalha com Golias, e ele volta, e a Bíblia diz que ele volta com a cabeça de Golias nas mãos, para demonstrar que ele tinha feito a vitória que Deus tinha dado para ele, porque quem deu a vitória para ele foi o Senhor, e ele mesmo diz isso, ele diz para Golias: eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com armas, mas eu não, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. E quem deu aquela vitória para ele foi o próprio Senhor. Deus levantou Davi para aquela situação, e ele volta, e a palavra diz que quando ele volta, as mulheres começam a cantar, e as mulheres cantam o seguinte, a Bíblia diz que elas voltam, enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Elas estavam salmodiando, elas estavam dançando, elas estavam se alegrando, porque Deus tinha dado livramento para o povo de Israel, Deus tinha dado vitória para o povo de Israel, e elas voltaram dançando, salmodiando, cantando, e ela falava assim: Saul ganhou milhares, venceu milhares, mas Davi dezenas de milhares. E Saul escuta isso, a Bíblia diz que Saul escuta isso, e ele falou assim: o próximo passo agora é esse cara querer pegar o reino. E a Bíblia diz que daquela situação em diante, Saul se torna inimigo de Davi. Ele tenta matar Davi de todas as formas, de todos os jeitos. Tanto é que nesse contexto que nós estamos aqui lendo, de 1 Samuel 22, Saul estava atrás de Davi e queria matá-lo de toda forma. E quem passasse pela frente, quem atrapalhasse o obstáculo, Saul dava cabo. E é nesse contexto aqui que Davi se encontra, nesse lugar chamado Caverna de Adulão. É nesse contexto que Davi está, e todas as vezes, e eu quero aqui dizer para ti, todas as vezes que você estiver posicionado em Deus, firmemente, não é assim, meia boca, mais ou menos, não, é firme, tomei a posição, decidi obedecer a Deus, decidir ouvi-lo e obedecê-lo, toda vez que isso acontecer, você vai ser afrontado.
Isso também fala algo com o meu coração. Se faz tempo que você não tem recebido afrontas, se de repente está muito água com açúcar a tua vida, talvez seja porque você não está afrontando nada do sistema religioso. Nada. O inimigo não está precisando fazer muita coisa. Afinal de contas, você não está fazendo barulho lá no trabalho dele. Você não está atrapalhando os planos dele. Então para que ele vai se movimentar? Para que você vai ser afrontado por ele? Se você não está fazendo eco no inferno. Se você não está atrapalhando os projetos, os planos do inimigo. E essa afronta aqui, eu quero ressaltar, não é afronta de questões naturais do dia a dia, situações cotidianas. Faltou energia. Esses dias, essa semana aqui na minha casa, um dia faltou energia durante 10 horas. No dia seguinte, acabou mais ou menos 5 e pouco da manhã, vai voltar quase meia-noite. A gente vai falar, o inimigo, ele está bravo contra mim. A situação não é assim. Algumas questões são naturais, outras sim são espirituais. Não são esse tipo de afronta que nós estamos lidando. Deus está nos forjando para questões maiores. E é isso que acontece com Davi aqui. É isso que nós vamos tratar aqui. Sabe, nós temos que entender que nós, às vezes, principalmente nós aqui, eu estou colocando nós no contexto de igreja, a igreja do Senhor, às vezes nós queremos utilizar de estratégias igualzinho do mundo. Tem muita igreja colocando plano gerencial para como gerir uma igreja, como fazer ela crescer, como fazer multiplicar, como alcançar os propósitos, como crescer os objetivos, como fazer isso. São estratégias iguaizinhas do mundo, iguaizinhas lá de fora, que eles querem aplicar dentro da igreja para conseguir algum tipo de sucesso. Sabe, nós não temos que imitar o mundo dizendo que essa estratégia é para atrair pessoas, porque Deus não precisou imitar o Egito para trazer as pessoas para o lugar da promessa. Deus não precisou imitar a Babilônia para trazer o povo de volta para Jerusalém. Deus nunca vai fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado às vezes com algumas situações. E Davi podia usar de algumas estratégias aqui humanas, algumas estratégias naturais para passar por essa situação. Mas não, Davi não faz isso. Davi não faz isso. E ele fala aqui no final do verso 3, e nós vamos tratar disso um pouquinho mais para frente, mas eu já quero ressaltar isso. No final do verso 3 aqui do capítulo 22, ele fala assim: deixe que meu pai e minha mãe fiquem com vocês. Olha o que ele fala: até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Eu vou ficar nesse lugar. Por isso que é diferente de Elias. Elias não fugiu para a caverna para saber o que Deus queria dele. Não, ele estava fugindo de Jezabel. Ele foi para esse lugar porque Davi estava procurando um lugar de refúgio, porque ele precisava ter uma direção de Deus, uma direção específica de Deus, saber o que Deus queria dele. Nesse lugar, na caverna de Adulão, ele busca isso. E aqui eu não vou gastar muito tempo dizendo aqui sobre os problemas, porque muitas pessoas às vezes não assumem, não se tomam postura, não tomam posição no reino, porque elas vêm com algumas alegações bastante humanas, mas se a gente também está no mover humano, também a gente acaba até se sensibilizando, porque as pessoas vêm com um pool de problemas, um rol de problemas, situações, circunstâncias, para justificar o porquê não. As pessoas, para justificar o porquê não, utilizam de argumentos humanos. E aqui eu vou passar por isso, eu vou superar essa fase. Eu vou acreditar que você efetivamente tem problemas reais que te impedem. Você. Eu vou passar por isso. Eu não vou questionar isso. Eu vou passar por cima disso. Eu vou entender, eu vou falar assim, ok, tudo bem. Eu vou entender que você não tem tempo mesmo. Que te falta tempo. Ok. Eu não vou tentar justificar, argumentar com você para mostrar para você que não te falta tempo, que te falta postura, posição. Não, eu vou acreditar em você, te falta tempo. Eu vou acreditar que você está passando por um terror apavorante nesse momento. Afinal de contas, nós estamos passando uma pandemia. E o vírus está aí. E eu vou acreditar que esse terror apavorante pegou você. Eu vou acreditar que não tem o que fazer. Porque eu podia te argumentar facilmente que não precisa ficar assim, apavorado desse jeito. E aqui não tem nada a ver com ser imprudente. Absolutamente nada. Mas tomar
esse terror apavorante tomar o teu coração, mas eu vou passar por cima disso, eu vou entender que tá tudo bem. Eu vou entender mais o seguinte, eu vou entender que você está numa situação confortável e tolerável, que é da sua existência, que você está fazendo algo que não te satisfaz. Você tem uma vida que não te satisfaz, um emprego que não te satisfaz, uma questão familiar que não te satisfaz, uma questão ministerial que não te satisfaz, mas você tolera isso até porque você não tem coragem, não tem na verdade desejo de tomar uma posição em Deus para romper com isso. Eu vou acreditar que realmente está assim. Eu não vou nem entrar em argumento. Eu vou tentar passar por esse contexto. Sabe uma coisa que eu aprendi, eu estou aprendendo, mas esses dias, isso me saltou mais aos olhos, e as redes sociais estão aí, as mídias sociais estão aí para não me deixar falar a verdade sozinho. E ontem eu li uma notícia, uma matéria, que aquilo ficou mais evidente ainda. Eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, o negócio em alguns bairros, alguns lugares nos Estados Unidos, principalmente ali em Nova York, a questão da pandemia ainda está bem complicada. E alguns lugares, alguns bairros, aquilo está pior. E existe um lugar lá nos Estados Unidos que existem muitas sinagogas, existem muitos judeus. Tem uma região ali nos Estados Unidos, ali perto de Nova York, que existem mais ou menos em torno de 450 a 500 sinagogas. Uau! Para quem acha que não existe mais judeu, hein? Tem um lugar lá nos Estados Unidos que tem isso. Mas por causa da pandemia, o governador local estabeleceu algumas restrições para participar das reuniões. Então ele colocou alguns limites. Só que esse momento aqui para o judeu é um momento muito específico, porque eles estão comemorando a virada do ano deles. Eles estão passando por um momento de importância para eles religiosa muito forte. E essas épocas, é a época que eles fazem ajuntamentos, eles passam tempo em oração, eles passam tempo juntos. E aí o governante local impondo essa restrição, era impedir, atrapalhar o judeu de celebrar, de fazer, de estar cultuando aquilo no qual ele faz há milhares de anos. E o que aconteceu? Os judeus daquele lugar se rebelaram, se posicionaram contra. E eles falaram, nós vamos seguir. E na notícia está dizendo que começaram a ter manifestações. E começou a ter uma hostilidade da parte da comunidade, principalmente ortodoxa dos judeus, e eles começaram a se posicionar, a se manifestar, começaram a fazer protestos, começaram a se mover. E eles começaram a queimar máscaras nas ruas, teve um jornalista lá que foi espancado. E os manifestantes começaram a gritar uma frase, uma declaração, que eles começaram a parafrasear uma que está muito conhecida nos Estados Unidos, que é vidas negras importam. Eles começaram a declarar, vidas judias importam. E eles vão em manifestações e começam, vidas judias importam. E começam a fazer, queimaram máscaras, espancaram um jornalista, começaram a se mover nesse sentido, e aquilo tem um agito muito grande na região. E eu estou falando isso para dar o exemplo de que coisas, aspas, boas, em excesso, tomam as características exatamente opostas daquilo que você está defendendo. Porque presta atenção, o judeu está defendendo uma coisa que para ele é uma coisa boa, né? Ele vai celebrar aquilo, vai estar cultuando aquilo no qual ele entende que é o correto. Mas porque ele se manifesta de uma forma tão excessiva, põe tanta força e um excesso naquilo, aquela característica se torna contrária, porque não faz sentido com a Torá você espancar alguém. Não faz sentido com a Torá. Não faz sentido sair queimando as coisas, sair se rebelando, não faz sentido. Em nome de alguma coisa, não faz sentido. Então todas as vezes que nós pegamos uma coisa boa, e isso nós estamos vendo toda hora, esquerda versus direita, azul, vermelho, e toda hora, existe agora também aquela cultura do cancelamento, a tal cultura do cancelamento, que é nas redes sociais, eu não gostei de você, pum, te cancelo. Não gostei do que você falou, pum, te cancelo. Eu não gostei do seu post, tum, te cancelo. Existe agora a cultura do cancelamento. Então, o excesso, mesmo de coisas boas,
acabam absorvendo as características exatamente do oposto. Por exemplo, pacifistas se tornam militantes. É totalmente oposto. O excesso de cuidado que nós estamos tendo com essa pandemia é tanto álcool em gel que nos tornam fracos e vulneráveis. É tanto medo, tanto desespero, é um excesso de cuidado. Você tem que ter cuidado, mas o excesso faz o inverso. Ativistas que brigam pela liberdade se tornam tiranos. Tiranos em nome da liberdade. Não dá para entender. Tiranos em nome da liberdade, confundiu, deu ruim, bugou. E nós, os chamados crentes, corremos tanto atrás das bênçãos, bênção disso, vitória, bênção, vitória, vitória, bênção, vitória, bênção, bênção, vitória, vitória, bênção, bênção, vitória. Eu só vou por causa da bênção, 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 que isso começa a se tornar uma maldição. Por que, Márcio? Uau! Sim, porque você não está indo atrás da bênção, não de Deus. Você acaba perdendo sua relação com Deus. Você acaba esfriando o teu amor com Ele. O Espírito Santo já não interessa tanto para você. O que importa é você ter sua bênção. Isso acaba se transformando numa maldição. A gente ajuda às vezes tanto o outro de uma forma equivocada, mais do que deve, que aquilo se torna um estorvo. O mais se torna menos. Eu faço tanto numa situação que aquilo se torna menos, aquilo para de ter o efeito. Se equivoca. Davi, ele havia sido afrontado pelo sistema religioso e maligno. Saul representa isso, o sistema maligno religioso. É uma das coisas que Saul simboliza. E a palavra Adulão, caverna de Adulão, a palavra Adulão significa refúgio, esconderijo, justiça do povo. Ou seja, ele foi para uma caverna, que essa caverna era um refúgio. Era um refúgio. Era um refúgio. E aí, é tremendo, porque aqui a palavra diz que Davi se retirou dali, se refugiou na caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa e seu pai desceram para se juntar com ele. Mas olha o verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram mais ou menos uns 400 homens. Olha a turma que se chegou a Davi. Nós, os crentes, nós das igrejas pomposas, nós do evangelho da bênção, se esse público chegasse no nosso contexto, a gente botava para correr. Porque só chegou gente com dívida, gente em aperto, amargurado de espírito. Tem muitos pastores aí que falam assim, dívida? Isso aí não vai dar dízimo não, aqui não vai dar certo. Não, põe para correr. Esse era o público, esse era o povo, que se chegou a Davi, e a palavra diz que Davi se tornou chefe deles. Não chegaram os sacerdotes, não chegaram os santos, não chegaram os levitas, não chegaram os homens de boa fama, não chegaram os homens enriquecidos, não, chegaram os que estavam em aperto, os endividados, os que estavam com seus espíritos amargurados. Esses homens chegam até Davi, e a palavra diz que Davi se faz chefe deles. Uau! É esse tipo de povo que eu quero no meu contexto. Venham. Venham, venham vocês que estão amargurados de espírito, venham vocês que estão em dívida, venham vocês que estão em aperto de alma, venham, porque nós vamos ver o que Deus fez com esses homens, o que esses homens foram transformados. Esse grupo representa as pessoas que estão à margem da sociedade, à margem da religião, eles são rejeitados pela religião. Esse tipo de povo, esse tipo de gente é rejeitado na religião. Esse tipo de gente a religião odeia, a religião não gosta, a religião quer longe, a religião não suporta, a religião põe à margem, rejeita. Afinal de contas nós queremos boas pessoas, boas famílias estruturadas, com bom dinheiro, que possam contribuir na nossa comunidade, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão estar junto conosco. É evidente que nós
entendemos que essas pessoas devem estar conosco. Por quê? Porque foram transformadas. Mas não no contexto natural. Eu não quero ninguém venha assim, numa forma natural, impondo o seu título, a sua condição social, a sua condição econômica. Não são esses que Deus quer trabalhar, não. Essa caverna de Adulão significa que é um lugar profético. E aqui eu quero deixar claro o seguinte: caverna não é um lugar de habitação, não é um lugar de morada definitiva. A caverna é um lugar de passagem, é um lugar de tratamento, mas é um lugar de passagem. Existem até alguns povos que fizeram suas moradas em cavernas, mas isso é uma coisa diferente. A caverna não é um lugar para você ficar ali, aqui é meu lugar, encontrei. Encontrei, deixa eu ver se tem, tem até uma suíte, é aqui que eu vou ficar. Não, a caverna é um lugar de passagem, mas caverna é lugar de tratamento. Deus permite você ir para uma caverna só para você ser tratado por Ele. Por isso que há o inverso, que tem muita gente no contexto gospel religioso que diz que vai para uma caverna. Esses são os que estão fugindo, se escondem. Esses aí não estão só indo para a caverna, estão se enterrando. Não é esse tipo de caverna. Isso aí é um equívoco de alma. Isso é um equívoco de mente. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de um lugar onde que Deus vai cuidar de nós. Porque Davi disse, eu vou para lá e vou esperar que Deus vai falar comigo o que Ele quer de mim. Se você for para uma caverna algum dia, vá com a intenção no seu coração de que Deus fale com você. Não para você fugir dele. Até porque dele nós não conseguimos fugir. Mas nossa alma pensa que sim. Para fugir das situações, fugir das circunstâncias, em vez de enfrentar, eu vou para uma caverninha, a caverninha da alma. Não é isso. Se eu for para uma caverna, é porque Deus quer tratar comigo ali. Esse lugar também é um lugar de justiça, porque foi na caverna de Adulão que Davi se preparou para vencer todas as guerras. Quando nós vamos continuar lendo, se você continuar lendo a história de Davi, você vai ver que Davi se torna um guerreiro tremendo, ele consegue ser um líder tremendo, ele consegue compreender as questões militares, as questões de guerra. Ali houve uma forja, um tratamento de Deus ali. Ele conseguiu vencer o exército de Saul. Saul, por causa desse tempo que ele teve ali de tratamento, de forja, de liderança. Davi se fez ele se tornou um efetivo líder ali na caverna de Adulão. Tinham 400 mais ou menos com ele ali. Você imagina você estar com 400 homens endividados, de aperto de espírito, estranhos, esquisitos, e você tem que estar ali naquele contexto de caverna, tendo que conduzir, instruir, direcionar, liderar esses homens. E Davi, debaixo da unção de Deus, ele faz isso. Porque é fácil liderar dentro de circunstâncias favoráveis, de temperatura e pressão. É fácil. Quando a situação está favorável, de temperatura e pressão, está tudo bem. As questões naturais estão trabalhando a meu favor. As questões naturais não estão escassas, pelo contrário, estão abundantes. Você não está sendo reconhecido, você vai estar sendo reconhecido pelo sistema quando você estiver trabalhando num sistema favorável natural. Mas na caverna de Adulão, Deus nos forja. Deus trata conosco. Deus nos ensina. Deus nos instrui. Deus nos habilita. Deus nos prepara. Deus cuida de nós. Esse lugar de caverna de Adulão é um lugar também que Deus, através dessa forja, toda vez que nós somos forjados por Deus, o que gera em nós é uma autoridade vindo dEle. Vem uma autoridade que Deus gera em nós por causa dessa forja. Na caverna, como eu falei, Davi forjou ali um grande exército. Significa que essa forja vai me gerar autoridade. Vai vir a autoridade vindo da parte de Deus. Porque eu estou ali para ser forjado por Ele, não para fugir do tratamento dEle. Porque às vezes acontece isso, a pessoa está meio assim, você chega perto para trazer uma palavra de exortação, uma palavra de ensino, uma palavra de consolo, uma palavra de direção, que daí vai dar afiando o ferro, a pessoa espirra. E aí a forja não acontece. Aí o processo, o ciclo não finaliza, porque Deus nunca vai te colocar num ciclo novo, enquanto você não fechar o ciclo velho. Deus não vai fazer isso. Enquanto você não fechar o ciclo equivocado, antigo,
enquanto você não fechar esse ciclo, Deus não vai te colocar num ciclo novo. Isso não acontece. Às vezes as pessoas fogem. Vou dar um exemplo natural do casamento. O casamento não está legal, em vez da pessoa procurar ajuda, procurar buscar a palavra de Deus, buscar exemplos, buscar em Deus a direção, a graça, não, o que a pessoa faz? Se divorcia. Foge. Então o ciclo não finaliza. E ela acha que esse novo casamento vai resolver a vida dela. E a maioria das vezes o ciclo continua, o processo continua, o problema continua. Estou dando um exemplo natural. O lugar dessa caverna de Adulão também é um lugar de profundidade. Porque essa caverna, os historiadores dizem que essa caverna tinha vários lugares, assim, vários corredores, vários caminhos, várias situações, porque até para eles poderem estar ali escondidos, ninguém perceber que eles estavam ali. Então esse lugar também tem uma figura de linguagem aqui que trata sobre profundidade. Fala de você sair do superficial. Sair daquele evangelho, aquele evangelho decoreba, que diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. É aquele evangelho decoreba. Aquele evangelho superficial, de uma palavra superficial, que se você faz uma pequena pergunta seguinte, ela se perde. E eu estou lembrando de uma coisa, que essa semana, uma das nossas páginas ali nas redes sociais, uma pessoa mandou uma pergunta pelo inbox, para nós ali. A pergunta da pessoa foi, aspas, interessante. A pergunta foi, vocês são uma igreja pentecostal? E eu ia responder, mas eu tive a direção de responder perguntando para ela. Eu perguntei assim, o que é uma igreja pentecostal? Aí a pessoa me respondeu, vocês são mesmo uma igreja? Como nós estamos superficiais. Você imagina Deus, quando Jesus voltar, você imagina assim, que tem pessoas que acham que vai ser assim, Deus vai estar com uma lista, vai tocar uma trombeta, atenção, atenção, em primeiro lugar, eu irei chamar os tradicionais, igreja, não vou falar o nome, né, mas você sabe. Agora, em segundo lugar, irei chamar os pentecostais, igreja, não vou falar o nome, mas você sabe. Terceiro lugar, irei chamar os neopentecostais. Também não vou dizer o nome. Em quarto e último lugar, irei chamar as independentes. Afinal de contas, são independentes. Deus nunca faria isso. A igreja é uma só. O corpo é um só. O povo é um só. O evangelho é um só. O Deus é um só. O Espírito é um só. A palavra é uma só. Essa profundidade que Deus está esperando de nós, é um lugar, porque ali, como eu disse, tinham vários corredores, passagens subterrâneas, profundas, e as pessoas se escondiam, e pessoas podiam se perder lá dentro até. E Davi, ele aprendeu a conhecer cada canto daquela caverna, eu creio nisso. Ou seja, ele se aprofundou na intimidade com Deus. Quando nós estamos na caverna de Adulão, e aqui é uma figura de linguagem, nós precisamos mergulhar na intimidade com Deus. Porque Davi disse, como eu falei aqui, eu vou ficar ali até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Na caverna de Adulão, você tem que estar até quando você souber o que Deus quer de você. Ali também é um lugar de mudança de governo. Aqueles homens, eles estavam debaixo de um governo, de uma escravidão social, uma escravidão religiosa. Aqueles homens estavam debaixo daquele governo, e quando eles entram naquela caverna, eles entram debaixo de um governo, e saem debaixo do governo do Espírito de Deus, do reino de Deus, debaixo de outro governo. Eles entram um tipo de gente, e saem outro tipo de homem.
Ali é um lugar de mudança de governo. Quem está governando as suas vidas? Quem está governando você? Qual que é o sistema que tem governado a sua forma de pensar? Nesse lugar, Deus quer mudar o sistema de governo da sua mente. O que tem governado você? Suas emoções? Os seus desejos? A religião? O medo? O pânico? A minha vontade? O que tem dominado? Qual que é o sistema que tem reinado? Esse lugar, porque Saul era o tipo de gente que ele aponta para uma rebeldia, ele era um cara desobediente, ele desobedeceu a Deus, ele é um cara que aponta para aquele que atribui pouco valor para as coisas de Deus, e Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Eles deixaram, aqueles homens que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas aqueles homens que entraram com Davi, eles deixaram de ser homens em dificuldades, com dívidas, insatisfeitos, amargurados de espírito, para se tornarem valentes. Eles se tornam os valentes de Davi. Eles entram cheios de amarguras, cheios de complicações, cheios de perturbações de alma, e saem daquela caverna como sendo os valentes de Davi. É assim que Deus quer fazer com a gente. Quando Deus permite que você entre numa caverna, é para transformar você num valente dele. Caverna de Adulão. Homens improváveis entraram naquela caverna. Homens improváveis segundo a religião e a mente humana. Homens improváveis. Improváveis. E são com esses homens que Deus tratou. Homens improváveis, como eu e você, longe de Deus. Improváveis aos olhos humanos. Segundo a religião, nós somos improváveis. Quem é você? Quem és tu? Homens improváveis. E eles, ao invés de saírem de lá homens chorões, fracotes, frustrados, eles se transformaram em valentes. Muitos entram num processo de caverna de Adulão, e ao invés de saírem de lá valentes de Davi, valentes de Deus, valentes do Senhor, eles saem de lá fracotes, chorões. Olha o que Deus fez, me colocou numa caverna escura, sem recursos, estou frustrado com aquela liderança, eu pensei que ia ganhar, não fica assim não. E ele botou eu ali num tratamento, eu estou frustrado com a igreja. E agora tem aquele movimento do demônio, de Satanás, dos tal desigrejados, é do Satanás esse negócio aí. Nós temos que ser desigrejados institucionalmente, dizendo, né, da religião, mas não desigrejados do contexto de igreja, porque igreja é corpo de Cristo. E esses aí são os frustradinhos de Jesus. Não que Jesus, né? Os frustradinhos. Eles saíram fracotes, saíram chorões. E saem por aí com as suas lamentações, contaminando outros. Aquela igreja lá, porque a igreja é tudo falso, é tudo mentira. É tudo na enganação. Só querem levar dinheiro da gente, só querem não sei o que, sugar a gente. Não. Quem entra na caverna de Adulão para ser tratado, sai de lá valente. Sai de lá valente. Esses homens, eles não se encaixavam na estrutura da época. Eles não se encaixavam no sistema de Saul. Eles não se encaixavam no sistema religioso. Agora vamos ver alguns desses homens, como eles saem desse processo. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Segundo livro, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8. Olha o que diz aqui, 2 Samuel 23. Olha o que Deus aqui retrata na palavra dele sobre esses homens. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Bassabete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este bramiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Uau! Depois dele, Eleazar, filho de Dodo,
filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Uau! Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Verso 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus que acamparam no vale de Refaíns. Olha o que esses homens fizeram. Aqui está falando de 3 homens. Esse José-Bezebete, ele usou uma lança. Isso significa que é aquele que tem disposição de lutar contra o inimigo. Usar uma lança é disposição de lutar contra o inimigo. Ele não se refugia, ele não se esquiva, ele se posiciona quando ele entende que é uma afronta do inimigo, não uma afronta do natural, uma afronta do inimigo, uma afronta de Satanás. Quando ele entende, ele usa a lança e vai para atacar o inimigo. Significa que o nome dele, o nome desse homem, José-Bezebete, significa habitando em repouso. Habitando em repouso. Olha que contrassenso, um homem que usa uma lança, habitando em repouso é o nome dele, mas não, aqui tem um princípio de Deus, aqui do reino, porque um dos soldados, esse homem aí que é um soldado, ele parece esse contrassenso de repouso e guerra, mas essa é a cultura do reino. Essa é uma cultura do reino de Deus. Eu estou em repouso, guardando no meu Senhor. Eu estou em aguardo nele. O meu refúgio é Ele. Ele é minha torre. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu lugar de habitação. É nele que eu aguardo. Mas eu estou aqui, prontidão, disposto. Porque se o inimigo se posicionar contra o Deus, contra o exército de Deus, contra as coisas de Deus, eu vou me posicionar e atacar o inimigo. A Bíblia diz que esse cara venceu 800 homens. Esse aí, que entrou endividado, amargurado. Olha como que esse homem sai. O outro, Eleazar, tem uma espada. A espada aqui significa, a espada aqui, a linguagem aqui, a espada, nós podemos fazer essa linguagem aqui, essa leitura de linguagem aqui, que é a espada que significa a palavra de Deus. Que a palavra de Deus deve ficar grudada. A Bíblia diz que ele lutou tanto, defendeu tanto. O povo fugiu, os outros de Israel fugiram, e ele ficou ali. A Bíblia diz que lutou tanto que a mão dele cansou e a espada grudou, ficou grudada na mão dele. Grudou. A espada e a mão dele viraram uma coisa só. E a Bíblia diz que ele vence. E depois que ele vence, aqueles que saíram fora, os demais, voltam só para pegar os despojos. Sabe o que significa aqui? Essa disposição de lutar corpo a corpo, que a palavra de Deus vai ter que estar grudada em mim, vai ter que fazer parte da minha vida. Eu luto com a palavra de Deus, não é contra a minha força, o meu argumento, a minha justificativa, a minha justiça própria, o meu desejo, o meu conhecimento, o meu poder, o meu dinheiro. Não, é com a espada, é com a palavra de Deus, é com ela que eu luto, e eu vou lutar, e eu não vou largar, até Deus dar a vitória. E Deus deu. E Deus deu a vitória. O nome desse homem significa, no original, Deus ajudou. Deus ajudou. Deus ajudou. Deus ajudou. E esse terceiro que nós lemos aqui, Samá, que não deixou o inimigo roubasse um terreno cheio de lentilhas. Tinha um terreno ali cheio de lentilhas. Os inimigos, os filisteus vieram aqui roubar aquilo, e ele se posicionou, ele se colocou como um valente. Afinal de contas, ele era um valente de Davi, que se habilitou em guerra lá na caverna de Adulão. Significa que você não pode deixar o inimigo roubar suas promessas, porque as lentilhas aqui, a figura de linguagem aqui das lentilhas, são as promessas que Deus tem na sua vida. Deus tem promessas na sua vida.
Deus tem promessa, mas se você não passar pela caverna de Adulão, pelo tratamento de Deus e sair de lá um valente de Deus, quando o inimigo vier querer roubar as suas promessas, se você não estiver preparado, as suas promessas vão ser roubadas. Mas se você passou pelo tratamento de Deus, pela forja de Deus, quando o inimigo quiser roubar as suas promessas, você vai lutar e vai vencer o inimigo, porque ele não vai prevalecer, porque Deus é com você. Deus é com você. Esses homens, eu estou caminhando aqui para o fim, eu quero te convidar você a ler agora, Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Olha o que diz no Isaías, capítulo 61. Esse texto é um texto também conhecido. Jesus, ele cita trecho desse texto aqui. Porque lembra daqueles homens, como eles entraram, oprimidos, endividados, em aperto de espírito. Mas olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião, em luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que os que chamam carvalhos de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e se apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Eis que o Espírito de Deus está sobre mim. Jesus fala isso lá, certa vez ele falou, o Espírito de Deus está sobre mim. E esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a igreja. Esse mesmo Espírito. Para quê? Para eu ter vitória, para comprar meu iate, meu carro novo, para minha empresa prosperar e eu ser muito rico. Não. Não. Porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram, e por aí vai. É por isso que nós somos ungidos. Davi, essa unção estava sobre Davi. Davi pegou esse povo quebrado e tratou, ensinou, instruiu, habilitou, forjou. Existe um tipo de pregação hoje que nós estamos vendo por aí, que nós estamos ouvindo, que está infantilizando o povo. Nós temos hoje uma igreja infantilizada. Mimizinho, dodóizinho. Essa é a pregação que muitos estão por aí soltando. Está infantilizando o povo e não habilitando o povo para a guerra. Porque o povo, muitos líderes têm medo de trazer uma palavra e de repente o povo fala, não brinco mais, naquela igreja eu não vou, não gostei, não brinco mais. Ao invés de nós estamos habilitando o povo para a guerra, nós estamos infantilizando. Mas tem um problema, meninos não vão para a guerra, crianças não vão para a guerra, meninos usam espada de brinquedo, não a espada do Espírito. Espada de borracha, espada de plástico, não a espada de Deus. E hoje, por aí, existem muitos soldados feridos, porque na verdade eles esqueceram para quem eles estavam guerreando. Sabe por que estão feridinhos por aí? Porque na verdade você não estava guerreando para Deus não, meu amado, minha amada. Você estava guerreando para você, para o seu ventre, ou para a religião no qual você estava envolvido. E essa machuca, essa fere, essa magoa, essa destrói, essa rejeita, essa te exclui. Sim, mas quando nós estamos lutando, e nós sabemos para quem que nós estamos lutando, que é para o Senhor dos Exércitos, esse não nos fere, esse não nos magoa, esse não nos exclui, esse não, esse nos forja, nos prepara, nos habilita,
E eu quero terminar dizendo aqui, Davi, quando ele estava na caverna de Adulão, ele escreveu 2 salmos, o Salmo 57 e o Salmo 142, e eu vou ler, para te terminar. Salmo 57, o Salmo 57, escrito por Davi, na caverna de Adulão. Olha o que diz o Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra, esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está batida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te graças entre os povos, cantar-te louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Um homem que estava numa caverna escreveu esse salmo. Ele entendeu quem era o Deus que estava cuidando dele. Ele entendeu quem era o Deus que estava cuidando dele. E no meio da caverna ele exalta, ele glorifica, ele adora, ele começa a entoar cânticos na caverna. Muitos de nós na caverna nos prostramos, nos rendemos para nossa alma ficar batida ao ponto de nos prostrar. Mas ele não escreveu só esse não, ele também escreveu o 142. E olha o que está escrito aqui no Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças a teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele sabia a quem clamar. Ele sabia quem ele podia buscar. Ele sabia quem era o Deus que ele tinha que estar esperando, confiando. Caverna de Adulão. Lugar de tratamento. Não é lugar de habitação eterna, não. É um lugar de passagem. Que Deus nos forja, que Deus nos trata, que Deus nos ensina, que Deus nos habilita para a guerra. Que Deus possa sim falar com o teu coração, falar no teu espírito. Que você possa estar tendo discernimento para entender a palavra dele. Em nome de Jesus. Amém.